Rapaziada, pilhado vai à loucura com o craque Neto depois do comentário do apresentador que o Flamengo é favorecido pela arbitragem. Se liga só na resposta de pilhado para o Neto, se liga. Qual foi o lance que o Flamengo foi prejudicado nas últimas 5 rodadas? Ou no campeonato, vai. Me fala um só. Que ele foi prejudicado? Que alguém... Não lembro. Fala uma só, que nós lembremos aqui, eu não sei o que tá na nossa mente, que foi... Fala um só, vamos lá. Alguém lembra de algum ou não? Campeonato Brasileiro. É agora que ele foi brasileiro. Recentemente eu não lembro. Pô, então vamos lá do Palmeiras, então. Gustavo Gomes e agora o pênalti em cima do Maurício. Pra equipe do Flamengo. O pênalti agora em cima do São Paulo. Mas pera um pouquinho, alguma coisa tá errada aí. Eu sei que todo mundo é prejudicado, é óbvio que é. A gente sabe disso. Mas nesse momento, em relação ao que estão fazendo com o Paulo... Desculpa, irmão. Ou vocês lembram algum? O do Flamengo que mais famoso esse ano ficou foi a expulsão do Plata nas quartas de final da Libertadores. E depois, inclusive, a suspensão foi a... Por isso que eu perguntei se era no Brasileiro. Não, eu tô falando disso que aconteceu com o Palmeiras. Não. Gente, desculpa, Godoy, ao seu recinto, fazendo favor. É uma hipocrisia tremenda, né? Ele falou das 5 últimas rodadas. Pra trás ele não conta não, né? Pra trás, esquece, deleta, né? Vamos ver o que Thiago Pilhado falou disso tudo. Simbora. E agora vai se gerar uma pressão. Todo jogo que Flamengo ou Palmeiras não ganharem vai ter alguma reclamação. E aí cabe a nós, da imprensa, a gente ter a imparcialidade, porque muita gente diz, Pilhado, seu clubista de merda. Eu adoro a discussão. Só que eu sempre falo aqui, eu falei que eu achei pênalti do Jorginho no Gustavo Gomes, eu falei que eu achei pênalti agora do Souza no Maurício. Aí já é a torcida do Flamengo, né? Você tá de sacanagem, tá querendo fazer média com a torcida do Palmeiras? Não. Eu aqui vou falar sempre o que eu penso. Quando é pra zoar, pra ficar puto, aí é com o time que eu torço, até como uma zoeira do futebol mesmo. Agora, cabe à imprensa ver quais reclamações que vão ser pertinentes e quais que não vão ser pertinentes. De Flamengo e Palmeiras, porque vai ter reclamação de tudo que é lado. Inclusive hoje, né, meu irmão, né, que a gente se gosta muito, eu e o Neto, né, são dois malucos e a gente sempre se fala, a gente já fez evento junto várias vezes. É meu irmãozão, já fui na casa dele e ele fez uma pergunta ontem no programa dele, que ele disse, eu quero ver se o Flamengo já foi prejudicado em algum jogo nesse ano, no Brasileiro, para comparar com o Palmeiras. Alguém aqui lembra? Ele perguntou, né? Lá no programa dele. E eu vou trazer a resposta hoje para ele. Eu lembro de alguns jogos que o Flamengo foi prejudicado, mas o que a torcida do Flamengo mais reclama é os jogos em que o Palmeiras foi beneficiado e não o Flamengo prejudicado. Então, é uma discussão que tem aí os dois lados, óbvio, e que tem que trazer dos dois lados. Mas, Flávio, a tendência é que a cada jogo agora, se não ganhar, Flamengo e Palmeiras vão tentar reclamar de algum lance de arbitragem. Para quê? Para gerar uma pressão na CBF, óbvio, para que os árbitros entrem com receio de errar a favor deles ou até podendo acertar a favor deles por causa da pressão, né, Flávio? Flávio Prado, a tendência agora é essa. Palmeiras reclamar, Flamengo reclamar. Você acha que vai mudar essa postura até o fim do campeonato ou só vai piorar? E outra, você achou pênalti também no Maurício, né? Achei pênalti no Maurício, teria dado. Claro, não foi escândalo, vale uma interpretação, mas eu daria e não consigo achar muita explicação para não ser pênalti. Para mim foi pênalti. Então o Palmeiras, nesse caso, foi prejudicado. Óbvio que todo mundo vai reclamar de tudo por uma questão de dar satisfação para a torcida, por uma questão de não assumir os próprios erros, que é bem normal, né? É mais fácil terceirizar para o árbitro. Então, essas reclamações... E também para deixar um crédito, né? O cara ficar com medo de errar a conta. Então, sim, quem perder vai reclamar. A culpa vai ser sempre da arbitragem, a culpa vai ser sempre de alguém, vai ser sempre terceirizada.
Isso facilita, porque os árbitros são fracos, eles são mal orientados, e aí eles acabam, essa pressão eles cedem, e às vezes é interessante para dirigente, para jogadores, um monte de gente, para técnicos, que eles errem, porque aí você tem uma desculpa pronta para suas falhas. A verdade é que um dos dois vai perder. Talvez uma equipe perca as duas competições. E vai ser muito difícil você imaginar o treinador ou um dirigente, ou seja lá quem for, chegar e dizer, olha, realmente o time X foi melhor que a gente nas duas competições. Não vão admitir nunca isso, até pela rivalidade. Mesmo que isso aconteça, sempre haverá uma desculpa, sempre haverá uma maneira. E o árbitro é uma boa desculpa, né? Uma boa maneira de você justificar suas falhas, seu erro de montagem de elenco, um erro eventual de substituição, enfim, né? Então é confortável ter esse respaldo dos erros de arbitragem, o que não quer dizer que eles não acontecerão, mas como eu sempre digo, eles não têm capacidade de manipular jogo, eles são incompetentes. Eles podem errar e vão errar, erra aqui, erra lá, e no fim eles acabam, dessa vez o Palmeiras foi prejudicado. Né? Você citou aí, com razão, o Palmeiras em algumas oportunidades do campeonato foi favorecido. Dessa vez ele foi prejudicado. Só rindo. Cara, claro que o Palmeiras vai ser prejudicado, né? O campeonato, ele é feito de erros e acertos para todos os clubes. Só que o Palmeiras teve uma lacuna ali do Campeonato Brasileiro de 2025, esse campeonato atual, que o Palmeiras foi beneficiado várias e várias vezes. Muita gente, eu ainda confesso que não parei para fazer a conta de quantos pontos o Palmeiras ganhou com benefício da arbitragem. Não parei, confesso. Mas muita gente fala que foi de 14 a 16 pontos. Aí você coloca na tabela, vamos colocar um mínimo, 10 pontos. 10 pontos a menos para o Palmeiras na tabela. O Flamengo estaria com 13 de diferença. 13. Eu nem vou contar os erros de arbitragem contra o Flamengo. Tá? E tem os a favor também, que a gente tem que ser realista, né? Então não vou contar, que vai ficar elas por elas, né? Então assim, 13 pontos de diferença para o Palmeiras. Flamengo, com uma vitória em cima do Fluminense, se consagraria campeão. Agora, quarta-feira. E aí? Então assim, cara, é muito difícil fazer esse questionamento, tanto para favor ou contra. É melhor ficar quietinho, né? É melhor ficar quietinho na sua do que falar alguma coisa, porque principalmente os palmeirenses e quem vai fazer o comentário a favor do Palmeiras, nós, os rivais do Palmeiras, temos muita coisa, né? Muito argumento para dizer em relação à arbitragem. Pênaltis, volto a dizer, a gente tem que ser chato nisso, mas pênaltis que foram inexistentes dados para o Palmeiras, pênaltis claríssimos contra o Palmeiras que não foi marcado. Então fica difícil. Mas o que você achou aí da resposta do Thiago Pilhado para cima do craque Neto? Deixa o seu comentário, aquele like, se inscreva, compartilha. Eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu!